Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, fortalecidos na fé. Aqui nesse dia 19 de abril de 2024, nessa sexta-feira da terceira semana da Páscoa, o evangelho que a igreja nos apresenta é tirado de João, capítulo 52 a 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive em mim me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram. Eles comeram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós continuamos esse discurso, nós vemos o discurso de Jesus como discurso eucarístico. Na Eucaristia, na missa, nós temos pão e vinho, corpo e sangue de Jesus. É a última ceia de Jesus que nós fazemos memória em todo momento que a gente participa de uma missa. Participar de uma missa é sempre... A missa é baseada em dois momentos: a liturgia eucarística, a palavra de Deus, e depois a liturgia eucarística, a consagração do pão e vinho, que se torna corpo e sangue de Jesus. Jesus vai dizendo isso porque são símbolos importantes. Não é um canibalismo que a gente vai mastigar outro corpo de Jesus. É uma linguagem de que Jesus dá a sua vida para nos nutrir. Que Jesus oferece aquilo que ele tem, carne, sangue, corpo e alma, a vida dele para nos nutrir. E nós, nutridos da Eucaristia, alimentados da Eucaristia, a gente vai se fortalecendo para que na fé a gente comece a realizar as obras de Jesus. E realizar as obras de Jesus é sempre ter uma atitude de ação concreta de melhoria do mundo. Ação concreta de melhoria do mundo. É aquilo que nos ensina: seja aquilo que você quer que o mundo seja. A máxima da conduta moral. Faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse contigo. Faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse contigo. E nesse exercício da vida, nessas estruturas, nessas histórias, diante desses contextos, nós vamos nos aproximando de Jesus, porque quem se alimenta de Jesus... E aí a gente tem que sempre lembrar que a dimensão da fé não é uma dimensão de palavras, de discurso, de explicação, de teoria, mas é algo que traz de dentro da gente, porque a gente traz Jesus dentro de cada um de nós, e isso aflora no nosso modo de agir e de se comportar. Isso aflora no nosso modo de realizar as coisas. A gente pode ter uma vida religiosa cheia de tarefas. Muitos são assim. Vive com base de tarefas, agendas corridas, agendas pesadas, agendas cansativas, compromisso, produção de sacramento, produção de discurso, produção... Esse trem é muito perigoso. É muito perigoso. É muito perigoso uma vida religiosa, uma vida de fé, em que a gente começa a ter uma vida de empresários da fé, em que a gente vive sempre produzindo conteúdo e reflexões religiosas. Mas eu não tenho nenhum tempo para dizer para Deus: olha para mim,
que não estou bem, está doendo, o coração está ardendo, o estômago está pesado, a alma está cansada, o espírito está fraco, a inteligência está curta, os olhos estão cegos, o coração está ardendo. Por isso a gente vai movimentando esse Jesus que quer ser esse corpo e sangue, que Ele quer nos alimentar com a vida dEle. Não somente com o discurso dEle, com palavras dEle. Ele quer nos alimentar com a vida dEle. Ele quer nos alimentar com o modo dEle agir, com a prédica e prática dEle. Nesse mundo em que a gente nem sempre sabe se a gente consegue lidar com Ele, principalmente com os conflitos, as dificuldades, com as situações internacionais do mundo, que é cada vez mais complexa. Não que cheguemos a uma terceira guerra mundial, porque com o armamento que nós temos atual, se tiver um doido aí, não vai sobrar mais ninguém para contar a história, né? Nem a inteligência artificial vai sobreviver para contar a história. Mas por realidades assim, nessa busca nossa de que Jesus nos alimentando, Ele também possa nos curar. Que o encontro com o ressuscitado que nos alimenta, que pede alguma coisa para se alimentar, mas também se alimenta e alimenta cada um de nós. No relato do encontro de Jesus com os 7 pescadores lá em João, Jesus prepara um peixinho para eles, mas também pede os frutos deles. Jesus mesmo prepara um peixinho, um pão para eles, mas também pede fruto deles. E é esse Jesus com esse discurso longo aí que quer ser uma carne, um sangue para nos alimentar. A expressão é muito ruim, porque parece que a gente vai comer carne humana, né? Não, a gente vai se alimentar da vida de Jesus. A carne e o sangue de Jesus é oferecido como pão para nos alimentar, para que ao cair no estômago se torne energia, para que através do sangue alimente o nosso coração e a nossa consciência e nos tire do mundo da cegueira, da ignorância, do discurso fechado, da incapacidade de pensar algo diferente daquilo que eu penso, da minha incapacidade de ouvir algo diferente. Esse mundo polarizado nosso gera seres humanos assim. É o ser humano que ao mesmo tempo que reza, carrega um terço, ele xinga, ele grita, ele ameaça, ele quer destruir, ele quer arrebentar, ele quer se vingar, mas ao mesmo tempo carrega um tercinho no carro, um tercinho na mão. E é esse ser humano dividido, polarizado, fragmentado, desordenado, que Jesus quer alimentar para que tenha um coração ordenado e uma consciência ordenada. Há muita desordem na nossa vida, há muita desordem nas nossas coisas, há muita desordem nas nossas agendas, há muita desordem nos nossos diálogos, na nossa convivência. E aí, é claro, a gente vai se cansando. E o perigo é a gente não se alimentar de Jesus como sendo aquele que nos traz vida, aquele que nos traz um propósito, aquele que vai nos orientando, nos tirando da cegueira, vai nos tirando do caos, vai se tornando luz para poder dar um pouco mais de luz para que os nossos olhos brilhem. E ao brilhar, para que a gente possa ver a presença de Deus e se sentir atraído por Deus. E o espaço que Deus tem para estar em nós é o sagrado do vazio e do silêncio que existe dentro de cada ser humano. É no vazio nosso, é no silêncio nosso, é que há um espaço sagrado que Deus às vezes se manifesta. É na solidão do vazio e do nada que há dentro de nós, é o espaço sagrado que às vezes Deus encontra um momento para dizer alguma coisa a nós, para estar presente na nossa vida. Para isso a necessidade do silêncio, para isso a necessidade da oração, da escuta. Por isso os retiros de Santo Inácio são tão famosos e tão usados. Fala-se pouco e se faz muito silêncio. Se faz muito silêncio. Apresenta pouca coisa para depois a gente ter muito silêncio. Então que Deus possa falar no silêncio, no vazio que há dentro de nós, ilumine a nossa vida e nos fortaleça sempre. Um abraço, até mais.